Olá, pessoas. Então, a gente estava falando sobre Canudos, né? Sobre a revolta de Canudos. Parei com vocês falando sobre o início, digamos assim, das tensões, né? Que a gente vai perceber nessa revolta. Então, basicamente, a gente vai ter, né? Uma série de críticas aos grupos, né? Que seguiam o Antônio Conselheiro. Tanto por parte, então, né? Dos coronéis, dos latifundiários que estavam perdendo mão de obra, né, digamos assim, que acabavam deixando de trabalhar nas fazendas para seguir o conselheiro, mas também de jornais, né, que eram bastante críticos, a imprensa, né, criou todo um discurso, né, falando super mal, que eles eram monarquistas, que eles eram vagabundos, que eles eram bandidos. A gente tem que lembrar que a imprensa, de um modo geral, pessoas, não é livre, né, nunca foi. Então a imprensa do período também não é livre, né, ela é uma empresa, né, e uma empresa faz o quê? Ela vai se valer do discurso, né, daqueles que pagam ela, né? Então, os jornais da época faziam críticas duríssimas, estavam alinhados politicamente, né, com os grandes mandatários. Então eles faziam uma série de críticas, né, e digamos assim, criou um imaginário das pessoas na época como os grupos, né, vinculados ao conselheiro eram grupos, então, né, nefastos. Bom, então, em 1893, né, os grupos, o Antônio Conselheiro e seus seguidores, ocuparam, então, basicamente uma região abandonada, uma fazenda abandonada, tá? No sertão, né, no interior da Bahia, né, próximo ao rio Vaza Barris, né, e ali eles vão criar, então, né, o seu território, que eles vão chamar de Belo Monte, e também vai ser conhecido como Arraial de Canudos, tá? Então lá eles vão fundar Belo Monte, que era um projeto comunitário, um projeto de comunidade, onde eles viveriam, então, de acordo com as suas regras e com os ensinamentos de Deus, né? Essa era a ideia deles, né? Então, para lá foi um grande número de pessoas, calcula-se que tenha sido uma comunidade de mais de, sei lá, 20, 25 mil a 30 mil pessoas, era muita gente, né? E lá, então, eles ergueram, né, casas, ergueram escolas, ergueram, enfim, né, uma igreja. Então, era uma ideia realmente de uma sociedade bastante comunitária, onde todo mundo trabalhava para todo mundo, onde era repartido aquilo que se produzia, né? E para os espaços da região, sítios, chácaras, enfim, do entorno, era alguma coisa vantajosa também, né? Então a gente fica pensando, nossa, mas como é que deixaram? Mas é que para aquele entorno também, né, as trocas comerciais, enfim, né, também eram importantes, né? Então, basicamente eles criavam animais, faziam agricultura, comerciavam, né, o excedente com a região, e a ideia era todo mundo, digamos assim, vivendo de uma forma comunitária, que todo mundo pudesse, de alguma forma, usufruir daquela produção, certo? Era uma comunidade religiosa, né, também, bastante forte, uma moral religiosa muito forte, né? Então, com questões bem rígidas mesmo, né, de não se admitir, né, furto, né, eram bem rígidas as leis que eles combinaram entre eles, digamos assim, né? Também as questões de adultério, enfim, tudo isso era muito, era uma moral religiosa muito forte, certo? Bom, então basicamente se viu que o Arraial como uma terra prometida, como um espaço, então, onde todo mundo poderia viver bem, né? Enfim, e claro que isso começa cada vez mais a ser um problema, né, para as altas autoridades, né, porque estavam perdendo mão de obra, então havia um prejuízo econômico, um prejuízo financeiro, e para a religião católica, né, para a Igreja Católica também era um problema, porque era uma competição, era uma concorrência, né, e estava se perdendo fiéis que começavam a ver Belo Monte como uma alternativa, né, como toda alternativa, né, as altas autoridades têm que esmagar para dizer, não existe alternativa, você tem que viver assim, né, não existe alternativa. Então, qualquer alternativa tem que ser esmagada rapidamente, né? Então, é essa a ideia daqueles que têm hegemonia do poder, certo? Você não pode pensar que tem alternativa, você tem que viver dentro daquilo que é estabelecido, que é o, entre aspas, natural, e que é o que sempre foi, e é o que sempre haverá, então tu não pode pensar em alternativas, certo? Bom, beleza. Então, nessa proposta, tá? Então, basicamente, o que aconteceu? Eles falavam de uma desculpa, e aí a desculpa que eles tiveram, digamos assim, foi que ao necessidade de comprar madeira, né, para construção de casas e outras construções internas do arraial, os habitantes do arraial, então, juntaram dinheiro, compraram a madeira para poder fazer a construção, e a empresa que vendeu a madeira não entregou.
né? Então eles foram lá pegar força, digamos assim, e por causa dessa violência, digamos, que na verdade eles já tinham pago, né? Foi a desculpa para que fossem enviadas tropas, então, para combater esses grupos, certo? E eles acabam sendo rechaçados, né? As tropas locais acabam sendo rechaçadas, certo? Os sertanejos eles venceram. E com isso, outros grupos militares, né, tanto do município, um número maior, depois do próprio estado, né, da Bahia, também, enfim, vão sendo enviados conjuntos de tropas e eles vão sendo rechaçados, assim. E, inclusive, o governo federal acaba mandando também, né, tropas, enfim, né, mais organizadas, inclusive um general importante, que era Moreira César, que era um cara conhecido como corta-cabeças, enfim, né, que era bem importante, né, dentro do comando militar, ele foi enviado para esse processo e ele acabou tendo a cabeça cortada, então, tipo, né, e aí, isso aí criou uma vergonha muito grande pro governo federal, começou a criar toda uma mística em relação a Canudos, né, tipo, eles, sei lá, eram invencíveis, e na verdade eles conheciam muito bem a região, né, e utilizavam táticas de guerrilha, basicamente, né, então, mas é claro que, enfim, né, com o tempo, eles sofriam baixas, óbvio, né, e por causa dessa vergonha que o governo federal passou, eles acabaram então mandando, enfim, uma tropa gigantesca, com o que havia de mais moderno, digamos assim, em relação ao poderio militar, a armamentos, etc. E com isso, aí sim, né? Acho que foi na quarta tentativa, já nem me lembro mais, mas enfim, durou anos, né? Eu acho que foi em 97, então, né, no fim, que essas forças militares, então, basicamente, aí muito grandes, né? Com um canhão, com um monte de coisa, acabaram, né, derrotando. Foi em 97 mesmo. Acabaram derrotando o Arraial, né? E foi uma coisa assim, um genocídio, né? Mataram todo mundo que vinha pela frente, né? Mulheres, crianças, velhos, não interessava. O Antônio Conselheiro foi morto, né? Sua cabeça foi cortada, foi exposta, seu corpo foi levado para estudo, um monte de coisa, enfim, né? E dizem que na última batalha, digamos assim, né, tinham sobrado apenas um velho, uma criança, e enfim, né, foi uma resistência até o último homem, digamos assim. E a história de Canudos se mostrou muito dramática nesse sentido, né, uma história muito deprimente, muito triste, assim, e muito característica da história brasileira, né, esse esmagamento daquela população pobre, né? E, enfim, que só queria ter um espaço para viver de uma forma decente, digna, enfim, né? Então, eles foram bombardeados, né? A comunidade foi incendiada, né? E hoje em dia não existe mais no Rio, né? Houve um represamento do rio, enfim, e acabou sendo passando por cima, né, de onde era Canudos. Mas a gente tem bastante registros, né, de Canudos, ficou muito conhecida, não apenas porque a gente já tem fotografia na época, então nós tivemos um fotógrafo que acompanhou as tropas, né, relatos das tropas, os jornais da época, mas principalmente por uma obra que é considerada uma das maiores obras da história brasileira, né, tá, certamente entre os maiores escritores do Brasil, né, da história do Brasil, que é o Euclides da Cunha, né? Então, se não me engano, lá, quando tem ali, os 100 maiores livros de todos os tempos, né, de literatura e tal, apesar de ser, acho que um relato talvez ali meio entre jornalístico, né, porque não é uma ficção, o Euclides da Cunha, ele era um jornalista e ele acompanhou, né, as tropas e ele fez um registro daquilo que aconteceu e, no fim, ele acabou elaborando essa obra chamada Os Sertões, que é muito conhecida, né, que é basicamente ele trabalha com a ideia do homem sertanejo, a questão da natureza, da terra, né? E por fim o conflito, né? Então é um relato bastante extenso, um relato bastante denso, e se não me engano, entre os 100 melhores livros de todos os tempos, né? Se não me engano, os escritores brasileiros só tem Machado de Assis e o Euclides da Cunha. Né? E então, assim, naquele livro, né, Os Sertões, que é uma obra-prima, enfim, ele narra exatamente a Guerra de Canudos. E se vocês quiserem conhecer mais também, depois eu vou deixar futuramente uma lista de sugestões, de vídeos, etc. Tem um filme, Canudos, que é dos anos 90, com alguns atores globais e tal, e que é bem bom, assim, bem feitinho, digamos assim, com Paulo Betti, com Marita Severo, com bons atores, né? E é bem bom, assim, para ter uma noção do que foi Canudos, né?
Então, pessoas, basicamente, né, é isso aí sobre Canudos. Na próxima a gente vai falar sobre outras revoltas, outras situações dos sertanejos do período, tá bom? Então tá, bons estudos.